Hoje, dia 30 de maio, dia que eu estou gravando esse vídeo, foi o dia de novas manifestações pela educação. O propósito dos organizadores era que elas superassem as manifestações em prol das reformas solicitadas no dia 26 e parece que não deram muito certo. Enfim, nós não vamos falar sobre as manifestações de hoje, que parece que elas foram bem abaixo da expectativa, e vamos sim tentar fazer um pequeno paralelo entre as manifestações em prol da educação do dia 15 de maio, comparando-as com as manifestações do dia 26 de maio, pedindo as reformas já. Mas antes de nós falarmos exatamente o que vamos fazer, eu vou pedir para você, amigo que está visitando aqui o canal, por favor, se inscreva, ative as notificações, já deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe essa mensagem para que a gente possa ganhar maior relevância e alcance com esse canal. Pois bem, eu vou colocar aqui para você ver uma pequena matéria tirada de um outro canal aqui, que nas manifestações do dia 15 foi até a manifestação e começou a conversar com as pessoas. E da mesma forma, este mesmo canal, chamado Spotniks, ele pegou nas manifestações do dia 26 e também foi lá nas manifestações na rua e começou a conversar com as pessoas que estavam se manifestando. Eu vou convidar você para observar dois aspectos nas conversas, tanto nas do dia 15 como nas do dia 26. O primeiro aspecto: qual dos públicos, dos manifestantes, que estava mais bem informado a respeito daquilo que estava sendo reivindicado nas manifestações? Então você vai ver o vídeo das manifestações do dia 15 e do dia 26 e vai concluir, vai julgar você mesmo quem que estava mais bem informado, quem sabia exatamente do que se tratava. Então esse é o primeiro ponto que eu vou convidar você a observar. O segundo ponto que é importante também, eu convido você a fazer essa análise e reflexão, é qual das manifestações estava tentando solicitar, digamos, mais dinheiro do governo e qual das manifestações estava tentando solicitar mais trabalho do governo. Uma das manifestações tinha mais ou menos a ideia assim: me dê mais dinheiro, eu quero dinheiro. A outra manifestação visava principalmente assim dar o recado aquele assim: olha, eu, enquanto população, sociedade, já lhe pago bastante dinheiro, governo, governantes, de uma forma geral. Por favor, trabalhem aí para honrar os salários que vocês ganham. Então eu vou convidar você a fazer essa análise também, mas sem tentar induzi-la a nada. Assista os vídeos tanto da manifestação do dia 15 como do dia 26 e depois julgue quem estava querendo mais dinheiro, quem estava querendo mais trabalho e quem estava mais bem informado a respeito das pautas da respectiva manifestação. Certo, pessoal? Pode deixar aqui nos comentários para a gente trocar uma ideia a respeito disso. Quem estava mais bem informado, quem queria mais dinheiro, quem queria mais trabalho. Não esqueça, seja o que for que você fizer, faça direito. Valeu! Você sabe a diferença entre corte de gasto e contingenciamento de gasto? Não. O orçamento do governo, ele é aprovado sempre no ano anterior, ou seja, o orçamento desse ano foi aprovado ainda no governo Temer, quando a gente tinha uma previsão de crescimento do PIB para o ano de 2019 de 2,5%. Hoje, os economistas acham que o país só vai crescer 1,5% em 2019, ou seja, a receita que o governo vai arrecadar vai diminuir muito. Então, o projeto de gasto que foi definido antes não vai poder ser efetivado, a gente vai ter que cortar gasto em algum lugar. Dito isso, sabendo que a gente vai crescer menos do que o esperado, que a gente vai ter que contingenciar alguns gastos, se não pode ser educação superior, onde você acha que o governo devia cortar gasto? Bom, em vista do que aconteceu desse novo governo, a liberação de armas, portes de armas, esse tipo de
verbas, pautas que são voltadas a essas causas, tanto de segurança pública. Claro, devemos ter sim segurança pública, mas não voltado com essa questão que é um passe para violência. Se não pode cortar na educação, onde você acha que deveria ser cortado? Do bolso deles. Tira dos auxílios que eles têm, a moradia, o aumento de salário que eles fazem no meio da calada da noite. Essas coisas têm que ser vistas, têm que ser recortado daí. E não do bolso do trabalhador, do estudante brasileiro. Tira do salário deles. Os caras recebem 30 pau, 30 e poucos paus. E aí quando pode, eles param de trabalhar, porque tem feriado, tem isso. A semana começa na terça, termina na quinta. E o trabalhador brasileiro tem que ralar todo dia e não tem esse direito. Se ele falta por atestado médico, o chefe geralmente não está nem aí, manda embora. Tem que tirar do bolso deles, dos favorecidos. Mas se cortar só o salário dos funcionários públicos do executivo, por exemplo, não dá para cobrir praticamente nada do déficit que a gente tem hoje. Dito isso, onde mais você acha que poderia ser cortado? Cara, pode cortar de vários outros lugares que tem, por exemplo, obras que são superfaturadas, projetos que são só visando lucro de empresas privadas, bancos, imposto de banco, imposto de igrejas que ninguém cobra, que tem privilégio, saca? Tem outros tantos lugares para se retirar, não só deles, mas eles é um lugar. Você sendo professora do ensino básico, o que você acha de que o Ministério da Educação, em 2017, investiu 58% do orçamento em ensino superior, que abarca 1,5 milhão de estudantes, e só 42% no ensino básico, que conta com 44 milhões de estudantes. Em 2010, essa proporção era invertida, o dinheiro ia muito mais para o ensino básico. Você concorda com essa inversão? Então, na verdade, eu acho que a questão a distribuição de verbas tinha que ser para todos, né? Não questão de ser a favor da inversão, mas eu acho que o fortalecimento do ensino básico é muito importante, porque são essas crianças, são esses adolescentes, na verdade, que vão chegar no ensino superior. Não concordo com essa inversão. Eu não sei porque o governo inverteu, não posso falar, porque eu realmente não sou aprofundada nesse assunto. Mas com certeza, mano, não tem valorização de quem tá na periferia, vai valorizar quem tá nos grandes centros. E aí você só tem uma somatória de prioridades, né? Então, assim, eles precisam conhecer outro espaço, que nem eu sou da periferia de São Paulo, sou da Zona Leste, dou aula em Guaianazes. Então, assim, é muito importante que esses alunos conheçam outros espaços fora daquele ambiente que eles vivem, conhecer as universidades, porque muitos nem sabem que existe. Como eu trabalho com a educação, eu vejo assim, a gente discute muito, debate muito, mas para por ali mesmo. Então, o que precisa investir? Chega na escola, a prova, a gente faz, a gente avalia, mas a gente não tem um retorno do que vai ser feito para melhorar a qualidade. Então, fica muito nessa base, a pesquisa que é arquivada e que não vai adiante. Na verdade, eu acredito que precisaria sempre manter ou na verdade, aumentando a prioridade em relação a esses investimentos. Eu não concordo, não sabia desse tópico em relação a 2017 e em 2010 também, como você mencionou. Mas é bom ter informação em relação a isso, porque a gente identifica o que o governo não prioriza desde então. Mas você não acha que um corte na educação superior para privilegiar, para beneficiar o ensino básico seria benéfico? Nenhum corte é benéfico na educação, não tem que cortar a educação, tem que cortar os privilégios deles, saca? É muito louco você achar que corta de uma educação e coloca na outra. Todas deveriam ser contempladas, não só uma ou outra. Tem que ser analisado aí também qual parte qual setor do ensino superior está sendo também beneficiado com esse aumento de verba. Então, acho que setores ligados à biotecnologia, questões mais da área dessa ciência, né? Essa ciência de tecnologia tem recebido mais demanda, né? mais verbas. E já a área, por exemplo, das ciências sociais, ciências humanas e tal, é uma área que tem uma certa defasagem. Então, eu acho que o que explica é uma tentativa de, favorecer essas indústrias, né? Então, principalmente o setor industrial urbano e o setor industrial agrícola, né? Então, acredito que seja isso. E a educação básica não tem interesse porque não há interesse do povo, do país, né, em gerar um povo crítico. Acho que é isso.
Então, assim, quanto a essa inversão, eu não sei te dizer se eu sou contra ou a favor, mas acho que a gente precisa também de verbas, do mesma forma que a universidade, né? Mas você não acha que num país tão desigual como o Brasil, o governo devia ter prioridades de investir mais na educação básica para que essas crianças que não têm oportunidades, elas possam entrar no ensino público? Porque, por exemplo, hoje a USP, 82% dos alunos de medicina da USP estão entre os 20% mais ricos do Brasil e 67% dos alunos da Poli estão entre os 20% mais ricos do Brasil. Nem em Harvard e MIT essa proporção é tão alta. Em Harvard e MIT a proporção de alunos ricos é só de 67%. Você acha que manter essa parcela mais rica pagando R$0 pelo ensino superior é o preço que se paga por ter a universidade pública 100% gratuita? Ou quem pode pagar deveria pagar? Ou seja, deveria ter mensalidade, deveria ter taxas progressivas, que quem tem mais paga mais? Então, eu acredito que assim, a universidade pública deveria se manter pública. Aí, nesse ponto que você tocou, eu concordo, que você deveria fortalecer o ensino básico, principalmente desses alunos, né, de ensino público, né, de base, para assim que eles tivessem condições de competir. Só que aí o problema que vem, a gente sabe que o problema não é só a escola, o problema é toda uma questão social, né? A gente trabalha com alunos que eles trabalham desde os 11 anos de idade, né? Eles vendem bala no semáforo, vendem doces no trem, para conseguir compor a renda da família. Então, assim, pensando por esse lado, eu tenderia a pensar que sim, quem tem mais dinheiro, quem tem condições, deveria pagar sim a universidade pública, deveria contribuir sim. Eu vejo dessa forma, a gente precisa realmente investir no ensino médio para que o aluno também da classe baixa, né, que ele possa chegar, né, ao nível, porque o aluno do curso de medicina, ele vai ter todos, claro, tem todas as oportunidades possíveis. Como ele é rico, né, ele vai ter condições de estudar mais, vai ter todo o tempo disponível para estudar. E não é nem questão de dizer, é capacidade. Não, não é isso. A questão é o tempo disponível que ele tem. Ele não precisa se preocupar nem com o lanche dele para poder estudar. É diferente do aluno de escola pública, que muitas vezes com 16 anos já está trabalhando para ajudar os pais, porque é preciso. Então, realmente, esse aluno não vai conseguir chegar numa faculdade de medicina. Você mencionou sobre Harvard e MIT. Esse pessoal que frequenta essas universidades, depois de fazer graduação, pós-graduação, eles investem na universidade, eles contribuem, doam. Então a gente precisa ter uma política pública, conscientização de quem faz essas universidades, USP, Unicamp, as universidades públicas, contribuam com o crescimento da universidade que criou eles, que, né, ajudou a criar a profissão deles. Isso se chama fundo de endowment, quando os ex-alunos contribuem para manter a universidade, né? Harvard, por exemplo, ela é financiada com 30% do orçamento dela é financiado com fundo de endowment, mas aqui no Brasil isso é proibido. Tanto que, alguns anos atrás, um milionário ofereceu doar muito dinheiro para reconstruir o Museu de História Nacional da UFRJ e a UFRJ não deixou. O que vocês acham sobre isso? Vocês acham que é positivo essa rejeição ao dinheiro privado, à iniciativa privada, à contribuição privada para o ensino público, o ensino superior? É um erro, deve aceitar sim um dinheiro privado. Só que a gente tem que defender a universidade pública, que todos tenham acesso. Sim, mas você, por exemplo, na USP, 82% dos alunos de medicina estão entre os 20% mais ricos do Brasil e 67% dos alunos da Poli estão entre os 20% mais ricos do Brasil. Você não acha que essa... Vou encerrar a entrevista te dizendo uma coisa. A coisa começou a ficar ruim quando o preto, quilombola, índio começou a entrar nas universidades públicas. De fato, é isso que está incomodando a sociedade civil. É só isso. Não, mas a gente não está discutindo raça ou preconceito, a gente está discutindo... Então, da grana, eu nem me preocupo com isso, porque o estudante foi lá, ele prestou
ele prestou vestibular, ele entra na universidade, ele tem direito a essa escola pública. Assim como nós, negros, quilombolas, pobres, brancos pobres, temos direito também a... Mas você acha certo que 82% dos alunos de medicina da USP estejam entre os 20% mais ricos, tirando a vaga, talvez, de alunos pretos, pobres e quilombolas? Por favor das cotas. As cotas fazem a justiça. Obrigada. Você é a favor do corte de salários dos professores de universidades públicas? Sem dúvida, não sou. Nos últimos 8 anos, o país teve mais ou menos 3 greves em universidades públicas. Nesse mesmo período, o repasse para as universidades caiu quase 50%, quando descontada da inflação, mas os gastos do MEC com salários subiu acima de 50%. Em ambas as greves do governo Dilma, de 2012 e 2015, a suspensão ocorreu após acordo de aumento de salários dos professores. Você acredita que dessa vez seja possível convencer o governo a aumentar o orçamento da universidade ao invés de apenas aumentar os salários dos professores? E outra coisa, você sabia que os professores de universidade pública estão entre os 5% mais ricos do Brasil? Repete, se eu sabia que os professores estão... entre os 5% mais ricos do Brasil. Mais ricos? Professores universitários. Em relação a... Eu me perdi. O Brasil, ele está entre os 10 países que mais investem em ensino superior do mundo. Ele investe tanto em valores absolutos quanto em proporção do PIB, o mesmo que países desenvolvidos. E ele está também entre os 10 países com o menor percentual de pessoas com ensino superior completo. O que você acha que poderia mudar na gestão dos recursos das universidades para alterar esse quadro? Na verdade, dentro dessa margem de pessoas que ficam à mercê tanto da Universidade Federal, das que não são pagas, eu acredito que muitas dessas pessoas poderiam ter mais oportunidades em relação a tanto cotistas, a gente também tem travestis que estão ingressando, isso eu tenho informação, já tem uns 3, 4 anos que aconteceu esse avanço de liberar, entre aspas, né, porque isso não é uma questão tão burocrática para travestis ingressarem em universidades. Acho que não, acho que a gente tem menos pessoas formadas, porque realmente o acesso ao ensino, principalmente ensino superior de qualidade, ele ou é caro ou ele é por um sistema extremamente excludente, que é o sistema do vestibular, que é extremamente questionável. E a nossa pesquisa, a relevância nacional da nossa pesquisa é muito pequena, muito pequena. Das 10 universidades, melhores universidades do mundo, 3 delas são públicas e ficam aí na Inglaterra. Só que só 18% do orçamento delas é de dinheiro público. O resto é financiamento privado, taxas que alunos mais abastados pagam, enfim. E esse país é incontestavelmente mais relevante em questão de pesquisa do que o Brasil. Então você... Muito mais profunda que o Brasil. A ciência brasileira começou a se desenvolver agora no século XX. Né? Financiamento público forte, até pequena parte privado, começou na década de 30. Mas mesmo Bolívia, Colômbia, que são países mais pobres que o Brasil, tem uma relevância de pesquisa, uma relevância acadêmica muito maior do que o Brasil. Quais áreas? Eu acho que a gente tem que ver o seguinte, em quais áreas, né, que eles têm uma relevância? Porque pelo que eu posso dizer da biologia, né, que era que a gente pesquisa, o Brasil tem um impacto muito grande, principalmente em pesquisas relacionadas ao meio ambiente, pesquisas assim relacionadas também à indústria farmacêutica. Ainda falta vagas ainda, principalmente na pós-graduação, né? Que demanda tempo, demanda que a pessoa às vezes deixa de trabalhar só para trabalhar, né, pesquisando, que é um trabalho também. E às vezes a pessoa não consegue uma bolsa, então isso tem uma taxa de desistência muito grande também de pessoas que não conseguem bolsa. Queremos questionar da ciência brasileira que tem pouca divulgação, né, tem muita pouca divulgação científica. E a gente está começando a caminhar, passos muito lentos, é verdade, mas a gente tem que participar, mostrar o que a gente produz na academia. Nós temos uma produção cada vez crescente, produção científica de artigos, de livros, apresentar as nossas pesquisas em congressos fora do país. Então,
nossos passos são pequenos ainda, são tímidos. E nós temos um potencial muito grande ainda para avançar. Qual o senhor considera que é a principal razão para vir protestar aqui hoje? Na realidade, isso não é bem um protesto, isso é um apoio. Apoio ao Brasil. Não é apoio ao governo, não é apoio ao Congresso, não é apoio ao Supremo. Apoio ao Brasil. Mas o governo está tentando mudar aquilo que aconteceu nos últimos anos, e não foram poucos, onde eles colocaram a mão no dinheiro do povo e fizeram tudo o que podiam para destruir as liberdades dentro dos padrões morais e cívicos. A razão para vir protestar é toda essa bagunça, essa pouca vergonha que está acontecendo lá no Congresso Nacional. A principal razão é mandar um recado, principalmente para o Centrão, de que eles não têm direito de pressionar o governo da maneira que eles estão pressionando, que eles não têm direito de subverter aquilo que é o desejo do povo, que é esse desejo por mudanças, aprovação da reforma da Previdência, principalmente a PL 870, né, que diminui o número de ministérios. Essas são as principais, dentre outras. O principal motivo que eu acho que a gente veio protestar aqui hoje foi para mostrar para eles que eles caíram foi numa armadilha. O que vocês estavam precisando é entender, e vocês vão entender agora, que vocês caíram numa armadilha. Que agora não tem mais jeito para vocês, seus ratos. Agora, dessa vez, vocês estão fora. Porque se não for o Bolsonaro, agora a gente tem o Mourão. E chega de vocês. É por isso que eu acho que a gente veio pra rua hoje, para mostrar para eles que dessa vez... Ok. Brasileiros, eu fiz aqui uma colinha. Bolsonaro, nós te amamos. Uma das principais funções de um líder do governo é orientar a própria bancada. Durante o governo Bolsonaro, em 1/3 das vezes, em 36% das vezes, o governo não orientou a bancada. No governo Temer, apenas 3% das vezes isso não ocorreu. Qual você acha que tem sido o erro do governo na relação com o Congresso? Olha, eu não vejo tanto um erro do governo. Eu vejo mais que nós escolhemos uma forma de governar onde o parlamento tem certa independência para legislar sobre os assuntos que interessam a população. Quem que é a base do governo? Não. A base do governo é o Congresso. Todo mundo no Congresso que se posiciona a favor do país. Então, o que a gente espera? Que o Congresso tenha essa consciência de que não tem essa de a base do governo, a oposição. A oposição existe, é clara, e a gente sabe, é meia dúzia de partido. Agora, o restante que não se posiciona francamente como oposição, precisa parar desses... Que centrão? Centrão é o quê? São os indecisos? São os que estão esperando alguma coisa em troca para poder apoiar o governo? Então, assim, esse tipo de postura tem que partir do Congresso. O Congresso tem que perceber que mudou, ninguém vai ficar brigando por base. Eu como eleitor dele, se for para ver ele fazendo velha política para, como dizer, para poder reerguer o país, né, aprovar projetos, melhoras da economia, eu prefiro não ver a melhora. Entendeu? Porque quem votou nele não votou para velha política. No começo do ano, o Rodrigo Maia foi eleito por 2/3 do Congresso, uma votação que contou com o apoio do PSL.
Você acha que foi um erro do PSL apoiar o Rodrigo Maia na época ou fazia parte do jogo? Eu acho que não foi um erro, porque política você faz com a maioria, ou seja, com o consenso. Naquele momento, ele era o consenso e era o nome mais indicado. Agora, eu não sei se ele realmente é o que falam, né? E se ele trabalha contra. Eu acho o seguinte, ele tem que estar voltado para as condições, para o que o povo precisa. Não, eu não acho que foi um erro do governo. Eu acho que está sendo um ato de traição do Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia pediu nosso apoio, obteve o nosso apoio. Ele se propôs a defender a agenda econômica, principalmente do governo, e no meio do caminho, por questão de vaidade pessoal, ele decidiu mudar. E agora ele fica articulando contra. O erro não foi do PSL, talvez o erro no sentido de ter confiado. Mas estrategicamente era o que tinha que se fazer naquele momento. Não tinha outro nome que a gente pudesse apoiar naquele momento que pudesse responder à agenda que a gente precisava aprovar. O problema é o seguinte, você pode pôr quem você quiser lá, né? Se ele chegar no poder da presidência da Câmara e continuar no toma lá da cá, querendo benefício como os outros governos fizeram há mais de 30 anos, não vai adiantar. O nome não importa. O que importa é ter alguém lá que coloque os projetos para frente, para andar. A gente tá tudo na mão agora do Congresso. Então, eles têm que entender que não vai ter mais toma lá da cá. Então, isso vai acontecer com ele também. Uma outra questão sobre a manifestação de hoje é que algumas pessoas que apoiaram o Bolsonaro em 2018 foram contrárias às manifestações e até sugeriram para as pessoas não virem hoje, como é o caso do MBL ou a Janaína Pascoal. Por que você acha que eles têm receio de apoiar essa manifestação? Eles já são de uma outra linha, porque eles querem um dia estar sentado na cadeira de presidente. Mas cada um tem sua forma de pensar. Você acha que não ia ser correto ou correto, eu acho que aí já parte deles, da linhagem deles, da linha deles. Mas uma linhagem conservadora, eu acho que, não sei. Eles consideram que irritar o Rodrigo Maia nesse momento não seria benéfico à agência que a gente pretende cumprir. Nós, ao contrário deles, não somos tão leigos quanto eles imaginam, imaginamos que não. Imaginamos que quanto mais pressão popular, mais ele vai estar pressionado a cumprir principalmente aquilo que ele prometeu durante a campanha para a eleição da Câmara. Janaína hoje já voltou atrás e parabenizou a manifestação com as pautas democráticas. Né? O MBL entrou, para mim, pelo menos, né? Entrou na onda Bolsonaro para conseguir eleger os seus deputados. Né? Agora, a Janaína, ela sempre, né, teve o lado dela, que eu não sei se é de esquerda ou não, mas hoje, pelo menos, ela voltou atrás e afirmou o apoio dela à manifestação. Eu acho que a ficha começou a cair na cabeça de todo mundo e todo mundo por opção e voltando, né? Voltando para ter dignidade, voltando a voltar por um Brasil melhor, porque o Brasil não está melhor. O Brasil não está melhor. Eu ando por São Paulo aqui, nós estamos em São Paulo, eu ando São Paulo inteiro e eu tô vendo assim, em todos os pontos da capital, em cada canto da rua, eu tô vendo brasileiro sem dignidade, brasileiro morando na rua, brasileiro sem sapato, sem comida, brasileiro precisando ter vontade de ser brasileiro novamente e, por vocês que estão vendo agora, ganhar para cada um desse brasileiro, esse que não tem onde morar, esse que é morador de rua, que realmente a gente vê que não tem o mínimo de condição de ter novamente uma dignidade. Uma das críticas que têm sido feitas ao governo é a divisão muito clara que tem acontecido entre algumas alas, como é o caso do ministro Paulo Guedes, alguma ala apoiando o Olavo de Carvalho e outra ligada aos militares. A senhora acha que isso pode acabar atrapalhando o governo ou esse tipo de briga acaba por ser normal? Não, eu acho que não tem que atrapalhar o governo. O que eu acho
é que o governo tem que agitar mais lá, porque ele está deixando um pouco, sei lá, né? Ele tem que agitar mais. Eu não acredito que seja algo que atrapalhe, porque muita gente que está aqui sabe de tudo isso, dessa divisão de que o Bolsonaro colocou militares em certas áreas dos ministérios, né? Só que eles não estão se alinhando em algumas pautas, né? Então, assim, a gente sabe que ia ter isso tudo. Que ele ia colocar uma pessoa confiando na pessoa e essa pessoa ela não ia se adequar, não ia andar na linha. Um exemplo mesmo é o ex-ministro da Educação, o Ricardo Vélez, que a pauta dele não seguiu o que o governo estava querendo, o Bolsonaro foi lá e cortou ele do ministério. Igual mesmo o Gustavo Bebiano, que fez coisas por trás que o Bolsonaro não sabia, que iam prejudicar. Então eu acho que é uma coisa que acontece em todo o governo. Nenhum governo ele se encaixa 100% de ministério, cargos, tudo de começo. Né? Tanto que a gente tem exemplos de governos passados. O governo da Dilma, a Dilma trocou 20 vezes de ministro. Então, olha, nós somos um partido que começou do nada. O PSL tinha 1 deputado. Antes da eleição, outros se juntaram, nós tínhamos 8 deputados. É um partido que cresceu demais, né? E aí o que acontece? Essas divergências de opiniões, elas são até normais. Tanto Olavo, quanto a ala militar, e quanto a ala que segue Paulo Bertz, estão certos, eles estão lutando por aquilo que eles acreditam. Eu acredito que com o passar do tempo, as coisas vão se ajeitando, vão se encaixando, e todo mundo vai ver que todo mundo quer o bem do Brasil, e essas divergências, elas tendem a desaparecer.